Se você quiser utilizar um computador, você vai precisar de pelo menos duas coisas: programa e saber quais são os comandos desse programa. Então, no caso, o programa pode ser um programa de edição de imagem, de vídeo ou de texto. O comando seria o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+del e assim por diante. Então, quando você tem esses dois conhecimentos, você consegue obter os resultados que você quer daquele programa. Muito bem. Acontece que a nossa mente, a mente do ser humano, ela é muito parecida com um computador. Porque ela também tem os seus próprios programas. São os programas mentais, que por sua vez também têm os seus próprios comandos. Então esses comandos mentais, eles são responsáveis, dentre outras coisas, por pelo menos 3 elementos. A percepção, que é a maneira como nós percebemos o mundo à nossa volta, por isso que cada um percebe de um jeito, percebe de acordo com o programa. A comunicação, que é a maneira com que você interage com as outras pessoas. E o comportamento, a maneira como você age e reage às demais situações. Muito bem. Esse conjunto de padrões de como você percebe o mundo, de como você pensa, de como você age, como você se comunica. A psicologia vai chamar isso aí de uma maneira, a PNL vai chamar de outra. A psicologia vai chamar de personalidade. A PNL vai chamar de metaprograma. Então, apenas para que você entenda o que significa metaprograma. A palavra meta significa algo que está além ou em um nível diferente. Ou seja, metaprograma, no caso, o meta é algo que está inconsciente, um programa inconsciente. Você faz o que você faz sem saber muito bem o que você está fazendo. Tá? E a psicologia vai chamar de personalidade. Muito bem. Agora veja que interessante. É justamente por isso, por causa desses metaprogramas, que as pessoas são tão diferentes entre elas. Não tem gente que é mais extrovertida, mais introvertida, tem aquele que é mais líder, tem aquele que é mais o liderado, tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. Isso tudo é devido aos metaprogramas. Tá? Como é que esses metaprogramas são instalados na mente das pessoas? Isso vem no decorrer da vida. Tá? Você vai crescendo, esses metaprogramas vão sendo instalados automaticamente de forma inconsciente pelas suas crenças religiosas, a sua cultura, família, até predisposição genética, hereditária, tudo isso conta. Tá? Tudo isso conta. Por isso que cada um é cada um. As pessoas são tão diferentes por causa disso, por causa dos metaprogramas. Muito bem. Agora, o que é que ficou identificado? E aqui que a coisa vai ficar interessante. As pessoas que possuem um determinado padrão de comportamento, presta bem atenção nisso, elas possuem um determinado padrão de comportamento, elas geralmente se comunicam da mesma maneira. Elas usam palavras, termos, frases iguais. E o contrário também é verdade. Pessoas que se comunicam de uma determinada maneira, elas falam palavras, frases, etc. Da mesma maneira, elas têm o mesmo padrão de comportamento. E isto é valiosíssimo. Puxa, André, por que é valiosíssimo? Porque se você sabe que com determinada palavra a pessoa já vai agir de uma determinada maneira, o que você tem que fazer? Saber quais são essas palavras e a partir destas palavras você já vai saber de antemão como a pessoa vai se comportar, como ela vai agir. Em outras palavras, você fala aquilo que você quer e ela faz aquilo que você faz. Te pergunto, será que isso é importante num processo de persuasão?
Será que isso é importante em vendas? Você fala aquilo que você quer e o cliente age como você gostaria que ele agisse, ou seja, ele compra o seu produto, ele compra o seu serviço. Então, o que eu vou te passar aqui nessa aula são os comandos certos para estes programas que já estão instalados na mente das pessoas. Então, a partir do momento que você entender qual é esse comando, você deu o comando certo, você já sabe exatamente como a pessoa vai reagir. Show, né? Legal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então dos metaprogramas da PNL. Eu não vou entrar muito em termo técnico porque não é a questão, tá? Mas eu preciso fazer essa explicação. Como eu disse, os metaprogramas, eles alteram e são responsáveis pelos pensamentos, o comportamento, comunicação e etc. das pessoas. Agora, veja isso. Geralmente, os metaprogramas, quando eles aparecem em dupla, porém de forma totalmente oposta uma à outra. Apareceu em dupla de forma totalmente oposta. O que as pessoas fazem inconscientemente? Isso tem que ficar muito claro. Elas inconscientemente se direcionam para um dos polos. Tem dois. Ela inconscientemente vai para um ou vai para outro. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é conscientemente, muda, né? Conscientemente entender para qual polo ela foi e o seu único trabalho vai ser segui-la. Ela foi para o polo X, você vai para o polo X. Ela foi para o polo Y, você vai para o polo Y. Por quê? Porque quando você está no mesmo polo de comunicação que ela, a sintonia entre vocês, o vínculo entre vocês estará perfeito. Perfeito. Se por acaso ela vai para o polo A e você vai para o polo B, por mais que ela entenda o que você esteja dizendo, vocês nunca entrarão em sintonia ou entrarão em rapport. Rapport é uma palavra que você vai ouvir bastante, tá? Rapport significa o estabelecimento de uma relação harmoniosa. Se você anda pelas ruas e vê um casal, você não precisa nem ouvir o que eles estão falando. A maneira como eles estão se portando, você já sabe se eles estão bem ou se eles estão mal. Um casal ou amigos. É que casal é mais forte isso. Você você está passeando num shopping, na praça de alimentação, isso aí é fantástico. Você dá uma olhada nos casais, você sabe olhando quem está bem e quem não está bem. Por quê? Uns estão em rapport, em sintonia, e outros não. Né? Vamos supor, um está afastado e o outro está com o braço cruzado em cima da mesa. Você já viu que já não está bom o negócio. Então a linguagem corporal diz muito também. Lembra? Os padrões de comportamento do metaprograma. Mas vamos voltar aqui. Seu trabalho, identificar para qual polo a pessoa foi e você conscientemente vai atrás. Tá, então agora nós vamos entrar nos metaprogramas e nos comandos que você vai dar para a pessoa fazer aquilo que você quer que ela faça. Legal? Vamos começar aqui pelo primeiro metaprograma, que na verdade os dois primeiros metaprogramas, que são os metaprogramas de aproximação e de afastamento. Eles aparecem juntos, aproximação e afastamento, com polos separados. Agora vai ficar bem fácil de entender. Até agora estava complicado, eu sei, mas agora vai ficar bem mais fácil. Falar primeiro sobre o metaprograma de aproximação. Neste metaprograma de aproximação, as pessoas elas buscam atingir algum objetivo que para elas é importante. E elas sempre focam naquilo que é positivo. Como é que você reconhece essas pessoas? Os termos que ela vai utilizar com você, a maneira que ela vai falar com você, ela sempre utiliza palavras positivas.
termos positivos, frases positivas. Ela nunca vai falar nada negativo. O mínimo possível. Ela sempre está focada no positivo. Vou te dar um exemplo do cliente. O cliente diz assim para você: esse carro aqui ele é bem econômico, né? Este carro é bem econômico. Positivo. Ou então ele diz assim: nossa, esse tênis aqui tem uma pisada bem macia, não é mesmo? Uma pisada bem macia. Guarda isso. Ele sempre vai utilizar esse tipo de linguagem, sempre positivo. Quando a pessoa faz isso com você, você já começa a identificar que o metaprograma que ela está utilizando é de aproximação. Ela está falando coisas positivas para conseguir coisas positivas. Um benefício, uma meta, qualquer coisa. No caso do tênis, a pisada macia. No caso do carro econômico, a economia no combustível. Como é que você lida com ela? Você vai falar... Você não pode falar nada negativo com ela. Você só vai usar termos no positivo. Termos no positivo. E a melhor maneira de você fazer isso é a seguinte. Existe uma técnica de vendas de persuasão chamada backtracking. O que é essa técnica? Você vai pegar uma palavra-chave que a pessoa disse, você identificou uma palavra-chave, e você vai repetir essa palavra. Para ela. Ela falou para você, você vai falar para ela. Só que, neste caso do metaprograma, quando você identifica que o metaprograma dela é um metaprograma de aproximação positivo, você vai repetir essa palavra que ela disse, só que de uma forma mais contundente, mais forte. Você vai potencializar essa frase. Então, aqui no nosso exemplo, o cliente diz assim: nossa, esse carro aqui ele é econômico, né? O que você faz? Você vai falar assim: seu cliente, esse carro é extremamente econômico. Ó, você repetiu econômico, palavra-chave econômico, e aí você potencializou. Ele é extremamente econômico. O cliente diz: esse tênis aqui tem uma pisada macia, né? Para o seu cliente, esse tênis tem uma pisada extremamente macia. O que você está fazendo? Você está validando aquilo que ele está dizendo. Ou seja, o cliente disse algo, você fala: é isso mesmo que o senhor disse, é perfeito, até mais do que o senhor acha. Você está aproximando ele do objetivo dele mais rapidamente, percebeu? O que ele quer? Uma pisada macia? Não, extremamente macia. Opa, cheguei no meu objetivo. Processo de persuasão aqui top. E o metaprograma de afastamento? É justamente o contrário. É justamente o contrário. Quando está ativo o metaprograma de afastamento na pessoa, ela se foca no negativo, no problema. Ela não quer saber como é que ela faz para chegar em tal lugar. Ela quer saber como ela faz para sair de tal lugar. Então, aqui no nosso exemplo, ela não vai perguntar para você assim: nossa, esse carro é econômico, né? Ela vai perguntar assim: esse carro gasta muito? Ó, gasta muito. Esse tênis aqui, o pé não fica dolorido? Você percebe? Tudo muda, inclusive o comportamento, as expressões faciais mudam. Esse tênis não fica muito dolorido? A cara. Nossa, apesar que esse tênis aqui é bem macia. Percebe como muda? Muda a feição da pessoa e mudam as palavras. Então, no caso do afastamento, ela sempre está procurando fugir de algo. Isso aqui não é muito, apesar daqui, não vai machucar meu pé, sabe? Esse tipo de coisa. Ou seja, eu não quero que o meu pé fique machucado. Esse carro não gasta muito, eu não quero gastar muito no carro. Quando você percebe esse padrão de linguagem na pessoa, ela está então motivada por afastamento. O que você tem que fazer? Utilizar as mesmas palavras com esse viés negativo para ela. Com a técnica igual a da primeira. O backtracking. Identificou a palavra? Pega a palavra-chave e potencializa. Esse carro não gasta muito combustível? Para o seu cliente, esse carro não gasta, palavra-chave, absolutamente nada. Olha, potencializei. Ufa. Com esse tênis aqui, a pisada não fica dolorida?
Senhora cliente, com este tênis, a pisada não fica absolutamente nada dolorida. Percebe? Você está potencializando aquilo que já está dentro da mente da cliente. O que você não pode fazer de jeito nenhum, e é o que a maioria faz. O cliente foi para um polo, você vai para o outro. Exemplo. O cliente diz assim para você: nossa, esse tênis aqui, a pisada dele não vai deixar meu pé dolorido? Negativo. Aí você responde: senhora cliente, este tênis tem uma maciez brilhante, é perfeito. Aí o cliente diz o quê? Na mente dele, ele não vai te perguntar, mas o que fica na mente dele? Tá, eu só quero saber se meu pé vai ficar dolorido ou não. Você não criou conexão. Veja, o que eu quero te trazer aqui é o seguinte: racionalmente, as duas coisas são iguais. Eu quero um tênis macio e eu não quero ter dor no pé, é a mesma coisa. Racionalmente. Só que o componente motivacional, ele não está presente. E se o componente motivacional não está presente, a persuasão não está feita. O cliente precisa entender que o racional é importante, mas a emoção tem que estar lá. E você só consegue introduzir a emoção quando você usa a palavra certa. Você percebeu como fica esquisito? Esse tênis aqui não vai machucar meu pé? Não, esse tênis aqui é muito macio. Tá, mas ele vai machucar meu pé? Então, o componente emocional faltou. Então, resumidamente, identificou que o cliente age por aproximação, vai para aproximação. Termos positivos e potencializados. Identificou que o cliente utiliza termos negativos por afastamento, utiliza termos negativos e potencializa. Por que você tem que tomar um certo cuidado? Porque se o cliente utiliza afastamento na sua linguagem e você é uma pessoa que também utiliza o afastamento naturalmente, está tudo certo. Você nem vai perceber porque que deu certo. Só que se naturalmente você é motivado por aproximação, você vai utilizar muito termo positivo. Ou seja, o cliente ele não tem escolha, ele está agindo inconscientemente, ele vai para o polo que ele se sente melhor. Agora você não pode fazer isso. Você tem que conscientemente falar assim, por exemplo, o meu polo, eu vou para a aproximação, mas só que esse cliente aqui é por afastamento. Neste caso, eu vou ter que me adaptar a ele. Porque você tem que se adaptar a ele, não ele a você. Só que agora fica fácil. E isso vai fazer uma diferença gigante. Gigante. Porque às vezes você jura de pé junto que você estava indo bem. E não estava. Não estava. Você sai da loja e pergunta para o cliente: por que você não comprou o tênis? Você fala assim: porque eu queria um tênis que não machucasse o meu pé. E não tinha, ele vai falar não. Aí você pergunta para o vendedor e ele fala assim: pô, mas eu ofereci o meu melhor tênis macio. Eu não queria um tênis macio, ele só não queria machucar o pé. Não é a mesma coisa? Racionalmente é. Motivação. Emocionalmente, ele não foi motivado. Toma cuidado então com isso. Vamos para o segundo padrão aqui, que é o interno e o externo. Esse causa muito problema. Vou falar primeiro de novo, né? Polos totalmente diferentes, opostos. Interno e externo. Vou falar primeiro do metaprograma interno. Nesse metaprograma, a pessoa, ela toma suas decisões baseado no que ela sente, baseado no que ela pensa, baseado no que ela acha. Ela. Como é que você identifica essa pessoa? Ela usa muito termos assim: eu gosto disso. Eu gosto daquilo. Eu não gosto disso. Olha, eu acredito. Eu vi não sei aonde. Eu acho. Fala muito assim. Eu acho. É tudo ela. O que você tem que fazer com esse tipo de cliente? Você identificou que ela tem um metaprograma interno? Você vai usar frases do tipo: seu cliente, o que o senhor acha disso e disso e disso? Tal coisa. Você, o senhor tem razão. Ficou melhor mesmo. E o que o senhor pensa a respeito de nós fazermos, por exemplo, essa combinação?
Ah, eu acho isso. Sempre pedindo a opinião da pessoa. Você identificou que ela tem um interno? Ah, eu acho, eu penso, eu quero, eu faço. Peça a opinião dela o máximo possível. E evite dar a sua. Evite dar a sua opinião. Por quê? Olha o que acontece com o metaprograma interno. Quando você dá a sua opinião depois que o cliente deu a dele, antes não tanto, mas depois do que ele deu a dele, ele vai achar que você está rejeitando a opinião dele. O cliente diz assim, eu quero combinar o meu tapete amarelo com um piso vermelho. E você fica pensando assim, Ave Maria, vai ficar horrível isso. Aí você fala assim, seu cliente, não é melhor a gente combinar isso com isso? Ele não vai falar para você, nossa, que legal, muito obrigado. Ele vai falar assim, eu escolho. O que está falando? Mesmo que você tenha uma opinião profissional, para ele não interessa. Porque mesmo quando você falar algo óbvio para ele, ele não vai aceitar logo de cara. Ele vai parar, vai raciocinar, falar, deixa eu ver o que essa pessoa falou. Ela tá certa, mas mesmo assim, ele não gostou que você foi lá dar a sua opinião depois que ele deu a dele. Identificou que a pessoa tem um metaprograma interno, eu acho, eu quero, eu faço, eu isso, eu aquilo, aquilo outro, pergunte sempre a opinião. O que o senhor acha? Nossa, o senhor está certo aqui, olha como o senhor estava correto. Massagem no ego da pessoa. Tá. E quando ela tem um metaprograma externo? É totalmente o contrário. Ela não consegue tomar decisão. Se tem uma coisa que ela vai precisar é da sua opinião profissional. Como é que você percebe isso? Simples. Quando você pede a opinião dela, ela trava. Senhora cliente, qual que a senhora acha mais legal? Essa aqui ou essa aqui? Qual que ficou mais bonita? Ela falou assim, eu não sei. Eu estou perdida. Pronto, você já achou. Metaprograma externo. Ela precisa que as outras pessoas deem sugestões, opiniões e, às vezes, ordens. São pessoas que aceitam muito facilmente ordem. Aliás, faça um teste com você mesmo. Se você aceita muito facilmente ordem, sem questionar nada, você tem um padrão externo. Se você não aceita a ordem, fala, pera aí, deixa eu ver isso aqui, interno. Você vê como é que são as coisas? O que você faz com essa pessoa que tem um padrão externo? Todas as vezes que for possível dar a sua opinião profissional, você dá. A cliente está lá, você fala assim, seu cliente, eu posso dar uma opinião? E você vai ver que ela vai mudar até o semblante, ela vai falar assim, pode, o que você acha? Ela está sedenta de vontade para você dar a opinião. Porque ela mesmo não quer tomar a decisão. Isso tem muito a ver com medo, tá? Ela não quer tomar a decisão porque ela tem um medo inconsciente de tomar uma decisão errada e arcar com a culpa de ter tomado a decisão errada. Então, quando você fala para ela, não, eu tomo a decisão por você, ela fala, ufa, a culpa não é minha. Isso acontece de forma inconsciente, tá? Então, identificou o externo, dê o máximo possível de opiniões. Profissional, senhora cliente, o que a senhora acha disso? Olha, eu acredito que isso aqui é melhor para a senhora. E se você quiser potencializar ainda, você pode usar o chamado gatilho mental da prova social. O que é gatilho mental da prova social? É quando você diz para essa pessoa que várias pessoas estão fazendo alguma coisa que ela queira fazer. Exemplo. Olha, senhora cliente, eu vou dar uma opinião profissional. Eu acredito que para a senhora, no caso da senhora, isso aqui fica bem melhor, é bem mais adequado. Inclusive, aí pega, gatilho mental da prova social. Inclusive, a maioria dos meus clientes opta por este produto. Por quê? Por causa disso. Veja o que acontece na mente dela. Nossa, ele que é um profissional está me falando. E ele falou que tem um monte de gente que também faz isso. Então o que eu vou fazer? Isso também. Porque nem passa pela cabeça dela assumir a responsabilidade de tomar uma decisão contrária. Porque se você fala isso para uma pessoa que está com metaprograma interno forte, ele vai falar assim, sua opinião não me interessa. Ele não vai falar, mas ele pensa, sua opinião não me interessa e os outros são os outros. Quem vai usar sou eu que escolho. O externo, ele fala, ufa, graças a Deus eu não tenho que escolher, escolheram para mim. Você imagina você fazendo o contrário. Uma pessoa precisando da opinião profissional e você falando, não, seu cliente, o senhor que escolhe. Ele se sente perdido. Ou chegando para o interno, que falou para você assim, eu gostei do meu tapete vermelho com o meu piso amarelo, e você falando, seu cliente, não é melhor a gente fazer? Ele fala assim,
Quem pediu a tua opinião, meu? Resumidamente, você dá opinião para quem precisa e quer a sua opinião. E você não se manifeste para quem não pediu. Por que eu estou batendo um pouquinho nesse ponto? Porque às vezes você pega um cliente que tem um metaprograma interno muito forte, ele não quer saber sua opinião, e você, inocentemente, querendo mostrar que domina um determinado assunto, que é o gatilho mental da autoridade, eu já falei isso em outro vídeo, você tem um profundo conhecimento sobre determinado assunto, quer dar sua opinião. Olha, eu, no alto da minha experiência, acredito que... E o cliente, ele não vai falar para você, mas ele está assim, quem perguntou? E isso tudo que eu estou te passando, num processo de persuasão, processo persuasivo, acaba, porque você não cria vínculo. Você pode até ter razão, mas a compra é emocional. Na maioria das vezes, a compra é emocional. A compra é emocional. Falamos então agora do interno e externo. Vamos para o próximo. Que é o padrão generalizado e detalhado. Esse aqui é bem legal também. O que é o padrão generalizado? Metaprograma generalizado. É quando a pessoa consegue enxergar a floresta, mas ela não consegue enxergar a árvore. Como é que você percebe a pessoa que tem esse metaprograma ativo? Ela fala muita frase curta. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, pá, 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 pá. É tudo é rápido. Frases curtas, bem explicadinhas, tal. Fazendo aqui uma brincadeira. Se ela tivesse que contar para você a história da Chapeuzinho Vermelho, ela ia contar assim. Olha, a Chapeuzinho Vermelho era uma menina que ela queria chegar na casa da avó dela, aí no meio do caminho ela encontrou um lobo, uns porquinhos lá, mas não sei que no final da história ela chegou lá, sã e salva. E para ela explicou a história direitinho, e você fica lá. Mas é assim que ela funciona. Ela viu o geral da coisa, generalizado. Como é que você age com essa pessoa? Toda explicação que você der para ela tem que ser curta. Você não pode ficar mostrando para ela os detalhes da coisa. A árvore, olha, aqui tem árvore. Ela fala, não, eu quero saber da floresta. É pão, pão, queijo, queijo, pau no gato, fez a venda. Novamente, se você pretende explicar detalhadamente para mostrar que você entende do assunto, pensando, eu vou fazer isso porque daí eu vou suscitar o desejo nela, vou despertar o desejo, o que você vai dar nela é sono. Monotonia, ela fala, ai meu Deus do céu. Ela não vai nem ouvir o que você está falando. Você está falando com a pessoa capaz de ela pegar o celular e ficar brincando com ele. Ela tem uma programação interna que não permite ela se ater aos detalhes. Pois é. Então, identificou que ela tem esse padrão generalizado, converse com ela de forma generalizada, frases curtas, pão, pão, queijo, queijo, fez a venda, acabou, tchau. Só que tem um outro polo, que é o padrão detalhado. Essas pessoas, elas são totalmente focadas nos detalhes da coisa. Ela quer saber o tintim por tintim, tudo explicado nos mínimos detalhes. Tintim por tintim. Como é que você percebe essa pessoa? Duas coisas. Quando ela está falando com você, ela explica o detalhe, a vírgula, leva meia hora para explicar uma coisinha de 5 minutos. Essa é a primeira característica. A outra, que é muito forte, você vai perceber, ela vai te interromper toda hora. Você julga ela até como uma pessoa mal educada. Você está explicando, ela te interrompe. Está explicando, ela te interrompe. Você fala, caramba, não consigo falar, a pessoa me interrompe. Ela não é mal educada. Na verdade até é, mas assim, o que acontece é, por que ela te interrompe? Porque existem detalhes que para ela são importantes e naquele momento você pulou o detalhe. Ela quer saber detalhadamente. Fazendo a mesma comparação da história da Chapeuzinho Vermelho. Você fala para ela, seu cliente, eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, ela queria chegar na casa da avó dela. Ela fala, peraí, quem que é Chapeuzinho Vermelho? É uma moça, é uma mulher, é uma menina?
E essa avó dela é paterna, é materna? Estou exagerando, só para você entender como funciona o processo mental do metaprograma, esse metaprograma específico, do detalhe, o detalhado. A comunicação com ela tem que ser absolutamente detalhada, você vai explicar o passo a passo. Senhora cliente, esse produto tem que usar assim, assado, primeiro passo, primeiro a senhora faz isso e tal. Olha, o frete, são tantos dias, ele vai sair da fábrica no dia tal ele vai chegar na casa da senhora por volta de tal horário. O contrato, ele é assim, assado. Se você pular os detalhes, sabe o que ela vai dizer? Nossa, me fez um atendimento indiferente. Nossa, o vendedor chegou, me atendeu de qualquer jeito. E você explicou as coisas corretamente, mas você pode ter explicado de uma maneira generalizada. E ela queria uma explicação detalhada. Então, o que não fazer? É a mesma coisa. Você pega alguém que tem um metaprograma detalhado e você fica com explicações rápidas generalizando. Ela vai falar assim, essa pessoa está querendo vender para mim a qualquer preço. Sabe? Só quer me vender e pronto. Olha. Ou o contrário, você pega alguém que é generalizado e você vai no detalhe e fala, que pessoa chata, eu já entendi. E aí o processo de persuasão foi para o espaço. Tá? Resumidamente, o que eu quero te passar dessa aula? São 2 passos. Primeiro, identifica qual metaprograma a pessoa está utilizando naquele momento. Identificou? Beleza, o que você faz? Vai para ele. Porque ela foi de maneira inconsciente. Agora você tem que ir de maneira absolutamente consciente. E muitas vezes você vai ter uma briga interna, porque o seu padrão não é aquele. Porque quando é, tudo bem. Mas quando não é, você vai ter uma luta interna. Você vai falar assim, epa, peraí, essa pessoa é extremamente negativa, eu vou ter que ir lá pro negativo com ela. Eu vou ter que usar termos negativos. Ou ainda, a pessoa ela foca demais nas próprias opiniões e eu gosto de dar opinião, não vou poder dar muita. Ou, essa pessoa é extremamente detalhista e eu gosto de explicar as coisas mais rapidamente e fazer a venda e tal. Você percebe? Então você pegando pelo menos esses 3 padrões, na verdade, esses 6 padrões, esses 6 metaprogramas, você já consegue sacar mais ou menos aonde a coisa está, para onde que você tem que andar. Porque se você errar aqui, por máximo que você aplique as outras técnicas, etc, o processo persuasivo não estará completo. Porque, volto a dizer, por mais racional que tenha sido a explicação, você não foi na parte motivacional. Você não conseguiu agir na parte de tomada de decisão. Você não mudou nada na pessoa, você não alterou nada. Você não criou vínculo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula, espero ter te ajudado de alguma maneira. E tem uma coisa, eu espero que você pratique isso. Tá? Não fica só aqui no conhecimento teórico, não. Pega, pratica. Vê que resultados isso te traz. Tá bom? E eu espero te ver aí numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. E até lá, fica com Deus e muito obrigado.